virando um ano. Esse ano passado foi um ano muito bom, mas esse ano, se Deus quiser, vai ser melhor ainda. Então, estamos na nossa primeira videoaula de 2022. E a matéria de hoje é uma matéria que todo aluno tem dificuldade, todo mundo tem um pouco de dificuldade de lidar, que são as preposições on, in and at. Então, essa aula, obviamente, é da Neon e a professora sou eu, que vocês já estão acostumados. Nosso conteúdo da aula vai ser preposição de lugar, preposição de tempo, on, in and at, explicados separadamente e juntos. Por quê? Aí que vamos começar a entrar num problema que eu acho que poucas pessoas percebem quando se trata de on, in and at, assim como várias outras preposições que nós temos, mas essas três são as mais comuns que vocês começam a aprender lá atrás, lá no início de qualquer curso, tá? Pausa para água, porque sou uma pessoa hidratada hoje em dia. Enfim. Então, eu vou explicar mais ou menos como funciona cada um deles separadamente, depois eu vou explicar eles juntos. Engasguei com a água. O preço que se paga por ser hidratado. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é on, in and at. São usados tanto como preposição de lugar, quanto preposição de tempo. O que isso quer dizer? O inglês ele tem várias preposições de tempo, várias preposições de lugar. Então, under, behind, beside, tudo isso é preposição de lugar. Yesterday, tomorrow entram como preposições de tempo. Mas on, in and at são os únicos que servem tanto para um quanto para outro. Então, por isso que é necessário entender eles separadamente antes de entender tudo junto. Por quê? O que confunde muito vocês? É esse quadrinho que todo mundo que já passou por on, in and at em escola ou em curso já viu. Vocês veem isso aqui gigante, coisa para cá de um lado, coisa para cá do outro, e até a sua cabeça conseguir assimilar e entender as exceções e detalhes e regras é um custo. Então, vamos entender o seguinte. Repare que desse lado aqui, lado esquerdo, nós temos, time. Lado direito, place. Beleza? Então, tempo e espaço. No nosso, in, on, in at. Essa nossa pirâmidezinha aqui ao contrário. Por que essa imagem vem assim? Porque ela quer explicar duas coisas. Se você perceber, né? In é o mais generalizado, o espaço maior. O on, ele é more specific, então ele é mais específico do que o in, um espaço um pouco menor. E o at é very specific, ele é extremamente específico. E ele é o menorzinho de todos. Como assim? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente está trabalhando on, in and at, a gente tem que entender que eles são três coisinhas separadas, mas que ao mesmo tempo eles se entrelaçam um pouco. Por que eles se entrelaçam? Quando eu falo que o in é uma preposição generalizada, essa regra vai funcionar tanto quando eu estiver falando de lugar, quanto eu estiver falando de tempo, tá? Então, se eu falo, por exemplo, olha, vamos por partes para não ficar confuso. Vamos primeiro no tempo, tá? Então, esquece isso aqui e preste atenção só no time por enquanto. Se eu falo que o in é uma ideia de um tempo generalizado, eu vou entender que o in eu vou usar para centuries, para os séculos, decades, para as décadas, years, para os anos, months, para os meses, weeks, semanas, seasons, estações do ano, periods of time, períodos de tempo, no passado, no futuro, holidays, os feriados, parts of the day, então partes dos dias. Como assim? Se eu estiver falando com alguém para contar uma aula de história, e eu falo que em 1500 os portugueses chegaram no Brasil, tá bom?
eu vou usar, né? The Portuguese arrived in Brazil, tá? In the 1500s, os 1500. Eu vou explicar de acordo com a história da humanidade em que período que eles chegaram? Vou. Eu vou te falar que eles chegaram aqui em 1500. 1500 é um dia, é uma situação que chegou aqui 8 da manhã, opa, cheguei, pronto, Brasil foi embora? Não. Ele é um período de tempo, ele é um século, ele pode ser uma década, ele pode ser o que ele quiser, mas ele não é um segundo, ele é momentaneamente. Então eu falar que eu nasci, no década, por exemplo, eu nasci nos anos 90, eu te dou uma ideia da minha idade, mas eu também não te dou ideia nenhuma. Porque se eu falar que eu nasci nos anos 90, eu posso ir de qualquer lugar de 32 anos a 24, 23, 20, 22. Eu tenho 10 anos ali no meio. Então se eu falo entre uma ideia geral, você não me conhece, nunca me viu, a gente conversa por mensagem. E você me pergunta quando que eu nasci, eu falar nos anos 90, você já criou uma ideia mental de quantos anos eu tenho, entre os 22 e os 32. Tudo bem? Mas você sabe exatamente a minha idade? Não, porque eu te dei uma década. Por isso que o IN ele é generalizado. Ele vai te passar uma informação, ele vai te dar uma luz no fim do túnel, mas ele não vai te especificar exatamente que dia, que hora, que segundo que isso aconteceu. Essa é a função do at. Por isso que ele é o mais específico, enquanto o in é o menos específico. A mesma coisa acontece com os anos. Se eu falo que eu nasci em 91, ó, eu estou começando a explicar um pouco mais, já consegue fazer um cálculo aí de quantos anos eu tenho, mas 91 ainda é um ano inteiro, né? Temos 365 dias ali dentro. Eu posso ter feito 30, estar fazendo 30, estar fazendo 31, você não tem como saber. Por quê? Porque você tem um ano inteiro, aí você passa a saber o ano que eu nasci, mas não sabe o mês e o dia que eu nasci. Tá? Se eu usar o mês, aí eu começo a explicar um pouco mais. Eu nasci em agosto de 91. Então, I was born in August in 1991. Então, eu nasci em agosto em 91. Mais uma vez, te expliquei? Expliquei. Você já sabe agora o mês, já sabe o ano que eu nasci, o cálculo está muito mais fácil. Mas você sabe meu aniversário? Não, porque você não sabe que dia que foi. Agosto tem 31 dias. Então entende a relação do quão específico ou não específico você é? O IN ele vai te dar todas as informações que você quiser no limite que ele tem de ser específico para você. Quando eu falo, por exemplo, weeks, eu estou falando de semanas aleatórias, daqui a 5 semanas. As 5 semanas que eu passei em casa com o Covid, graças a Deus não aconteceu, mas né, poderia ter acontecido. As 3 semanas que eu passei de férias, eu estou te falando um período de tempo que isso aconteceu, mas não te falei quando que isso aconteceu. Não falei que foram 3 semanas atrás. Falei que as 3 semanas que eu fiquei, tá? Seasons são as estações do ano. É o mesmo exemplo, mais ou menos, dos meses. Se eu falo que no inverno eu vou viajar, o inverno não é um dia, né? São meses. Eu tenho um período de inverno. Eu posso viajar qualquer dia desse período que você não tem como saber. Períodos de tempo. Então, se eu falo, no futuro eu quero ter um cachorro. Esse futuro pode ser amanhã? Pode. Esse futuro pode ser daqui a 10 anos? Também pode. Holidays, nossos feriados, no Natal. Se eu falar no Natal, no Ano Novo. Mas se você falar Natal, eu sei que dia que é. Sim, mas quem te garante que eu não estou no período natalino e para mim isso já conta? Por isso que ele fala, ele é específico até um certo limite. E nas partes do dia é o mesmo conceito. Se eu falo que de manhã eu vou caminhar, meu de manhã pode ser 5 da manhã, como pode ser 9 da manhã. Ainda é de manhã. O on, ele é nosso meio do caminho. Ele é mais específico do que o in, mas ele ainda não vai te dar
todas as informações possíveis e imagináveis que você tirar sua dúvida. Como assim? Holidays with day. Então, os feriados com dia. Qual que é a diferença disso aqui, do holidays with day, para holidays? Se eu falo para você, no Natal eu vou para casa dos meus pais. Eu posso estar indo na semana do Natal, no período do Natal. Agora, se eu falar, no dia de Natal eu vou para casa dos meus pais, se eu colocar o dia, aí eu estou especificando que é exatamente naquele dia. Então, se eu falo, on Christmas Day, I'm going to my parents' house. No dia de Natal, eu vou para casa dos meus pais. Nos dias da semana, né, se eu falo, on Monday, on Tuesday, então na segunda, na terça, eu deixo especificado que dia que vai ser. As datas como um todo. Isso aqui tem que prestar bastante atenção. Porque olha só. No in, eu posso usar os meses. Lembra que eu estava falando do meu aniversário? Então, no in, eu posso usar o ano e eu posso usar o mês. Então, eu posso falar que I was born in 1991. Eu nasci em 1991. Eu posso falar I was born in August. Eu nasci em agosto, dentro do mês de agosto. Agora, se eu falar I was born on August 5th, eu falo que eu nasci no dia 5 de agosto. Especificamente esse dia. Então, se eu colocar o dia, colocar a data exata ao lado do meu mês, aí eu já especifiquei mais o que eu estou falando, não vou mais usar o in, vou passar a usar o on, tá? Então, se eu falo, eu nasci em agosto, I was born in August. Se eu falo, eu nasci no dia 5 de agosto, I was born on August 5th. Beleza? Dias específicos como my birthday. Se eu falo no meu aniversário, no aniversário da minha mãe, tá? No dia do que você quiser falar, você vai especificar que é naquele dia, não tem chance de ser em outro dia, aí você vai usar o on também. Tempo no sentido de the weekend, o final de semana, tá? Então, o final de semana, no final de semana eu irei para a casa dos meus pais. Eu deixei claro que pode ser tanto sábado quanto domingo, deixei, não estou especificando se vai ser no sábado, se vai ser no domingo. Mas eu estou falando que no final de semana, dentro daquele período específico de tempo. E a mesma coisa acontece que, olha, aqui em cima no in, eu uso parts of the day. Então, as partes do dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. On, eu vou usar o dia mais a parte do dia. Então, se eu falo Sunday morning, eu falo domingo de manhã. Se eu falar Saturday morning, sábado de manhã. Eu estou falando o dia da semana, mas eu também estou especificando qual momento desse dia que eu vou chegar. Então, se eu falo, eu vou viajar sábado de manhã. Eu ainda não estou te falando que horas que vai ser. Minha manhã pode ser 5 da manhã, como pode ser 9 de manhã. Da manhã, perdão. Mas eu estou te falando qual o período do tempo. Entendeu? Então vamos pegar a informação que eu, Laís, vou viajar. Queria que fosse verdade, mas não é. Mas que eu vou viajar sábado, 5 da manhã, pro sul. Eu vou de carro, dirigir para Caraca. Tá? Então minha informação é, eu vou sair de casa sábado, 5 da manhã. Essa é uma informação completa. Se eu falo que eu vou viajar sábado e acabou a minha informação, eu vou usar o quê? Eu vou falar, I'm gonna travel on Saturday. Então, vou viajar no sábado. Que horas do sábado não te interessa. Se eu falo, eu vou viajar sábado de manhã. Então, I'm gonna travel on Saturday morning. Então, especifiquei um pouco mais, falei que no período da manhã. Mas ainda não te falei que horas que vai ser. Eu só vou usar hora. Aí nós vamos para o último, no at. Então, o primeiro ponto específico do at são as horas. Se você está especificando que horas que isso vai acontecer, você está falando sobre as horas, a gente perguntou que horas são? São 3 da tarde. Que horas são? São
5 para as 2 da tarde. Então, at. Usou horário, você vai usar at. Então, se eu pego a minha frase e falo I'm going to travel on Saturday morning at 5 a.m. Então, eu vou viajar sábado pela manhã às 5 da manhã. Tá? Ele também serve para parts of the day midnight. Como assim? Ó, aqui em cima tem parts of the day, aqui embaixo tem parts of the day. Como é que você sabe qual é qual? Repare uma diferença importante que a gente vai trabalhar. Quando eu falo part of the day, eu falo pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, tem várias horas ali dentro, certo? Se eu falo partes do dia, eu falo meio-dia, meia-noite, é uma parte do dia, sabe? Meio-dia é a parte, é a metade de um dia. Meia-noite é metade da noite. Então ele ainda é parte do dia, mas ele é especificamente aquele momento, aquele horário, tá? Eu posso usar com tempo, também aparece aqui em cima, ó. No on ele aparece o tempo como final de semana, tá? Eu posso usar ele como tempo no sentido de no momento. Por quê? Eu estou especificando que é exatamente agora. At the moment, I am teaching. No momento, eu estou dando aula. E holidays without day. Então aqui em cima a gente teve holidays. Aqui no meio tivemos holidays with day. E aqui embaixo tivemos holidays without day. Como assim explicar essa bagaça? Então, holidays. Aqui em cima, na Páscoa, a Páscoa em si. Holidays with day, no dia da Páscoa. At, eu vou usar Páscoa. Páscoa com, sozinha, sem dia de Páscoa. Então, se eu falar pra você, at Christmas, I'm going to my parents' house. No Natal, eu vou para casa dos meus pais. Eu estou especificando que esse Natal está próximo de mim. É aí que você vai começar a diferenciar quando você vai usar um, quando você vai usar outro. É a questão de bom senso em relação à frase que você está usando, tá? Então, se eu falo estou lá, novembro, e eu falo at Christmas I'm going to travel. No Natal eu vou viajar. Pelo meu contexto, você vai entender que o Natal que eu estou falando é o próximo Natal, especificamente do ano que eu estou falando aquela frase, tá? É diferente de falar que em um Natal, em um Natal qualquer, no dia de Natal, tá? Então a gente vai variar um pouquinho com isso. Ah, quando você vai usar um, quando você vai usar outro, é por intuição? É, não deixa de ser. É sobre você não ser intuitivo, mas sim ter esse discernimento de entender que se a pessoa está falando at Christmas, at Easter, at St. Patrick's Day, não importa qual feriado você está usando, a pessoa está se referindo ao próximo, tá? Usei o at, deixa bem claro que é uma coisa bem específica que está perto de mim. Então, beleza, entendemos mais ou menos como vai funcionar o in, on and at no sentido de tempo. Vamos entender ele no sentido de lugar. O que eu falei? Que essa pirâmidezinha contrária, ela vai trazer a regra, né, do menos específico possível, né, mais generalizado possível, até o mais específico possível. Isso serviu tanto aqui no tempo, né, foi de séculos até a hora exata do dia, né, então mais generalizado ao menos generalizado possível, e vai usar a mesma regra quando fala de lugar. Então, se eu estou usando in, eu vou usar para countries, para os países, cities, as cidades, neighborhood, os bairros, enclosed spaces, então lugares fechados. Vamos trabalhar o in então primeiro. A gente sabe, a gente aprende lá atrás, né, que o in é a ideia de estar dentro de alguma coisa, on é a superfície, né, o the books on the table, a frase mais comum, que eu não sei de onde surgiu, mas ficou aí para os alunos e professores de inglês para brincarem um com o outro.
Então, a gente sabe que a ideia do in, ele é estar dentro de alguma coisa, isso vai ajudar a gente a entender como trabalhar o in no seu lugar, no seu sentido de espaço, tá? Ele vai aparecer mais pra frente nessa aula ainda. Aqui vamos focar no mais generalizado ao mais específico. Então, se eu falo para uma pessoa também que não me conhece de novo, a pessoa me pergunta aonde eu moro. E eu falo, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Entre todos os países do mundo, eu especifiquei para ele que eu moro no Brasil, especificamente no Brasil. Mas dentro do Brasil, eu expliquei alguma coisa para ele? O Brasil é um ovinho desse tamanho, com 10 pessoas, que vai ficar fácil mexer? Não. Ele sabe qual é o país entre todos os países do mundo, mas ainda assim não sabe nada, porque o Brasil é uma coisa enorme e não é só você chegar e gritar Laís na esquina que eu vou aparecer. Então, cities, cidades, a mesma coisa. Eu vou diminuir muito esse mapa da pessoa que está me procurando. Se eu falo que eu moro no Brasil e eu moro em Teresópolis, eu moro dentro da cidade de Teresópolis, eu facilitei muito a vida da pessoa para me achar. Ainda assim, eu falei para a pessoa onde eu moro em Teresópolis. Por mais que Teresópolis não seja uma cidade enorme, não é um São Paulo da vida, não é. Mas é fácil você chegar aqui e pronto, batendo soberbo, achei. Também não. Neighborhood, como Manhattan, por exemplo. Então, eu posso falar o meu bairro, eu posso ajudar ainda mais essa pessoa. Ah, eu moro na Várzea. Tudo bem, de da Teresópolis inteira, ele reduziu a informação, o raio da procura da pessoa, até a Várzea. E aí? Aonde na Várzea que eu moro? Várzea, por mais que não pareça, é bem extensa. Tem a reta praticamente toda, fora as ruas que tem que não estão na reta, que também são Várzea. Então, fora que as pessoas consideram Várzea que não é. Então, eu tô explicando? Tô. O cara tá bem mais perto de me achar? Tá. Parece que tem um serial killer me perseguindo? Parece. Tô ficando um pouco assustada, mas tudo bem. Mas ainda assim, ele não me acha só com essa informação. Eu não tô sendo específica quando eu passo minha informação para essa pessoa. Tá? Quando eu falo em closed spaces, então lugares fechados, como um carro, por exemplo, eu estou falando justamente de estar dentro de alguma coisa. Então, I'm travel in my car. Eu estou viajando dentro do meu carro. Depois a gente vai entender a diferença do superfície para o carro, por exemplo. Porque é poder falar tudo bem, eu estou viajando no banco do meu carro. Estou sentada no banco do meu carro. Tá, mas eu estou viajando dentro do meu carro. Então você começa a separar um pouquinho o que faz sentido e o que não faz. Passando para o nosso um pouco mais específico, que é o on. Ainda com o meu serial killer me procurando, tá? Se eu falo para esse cara, tudo bem, vou te dar mais uma dica. Eu moro na street ou avenues. É a mesma coisa, né? Street vai ser rua, avenues é avenida, tá? Então se eu falo, eu moro na Avenida Feliciano Sodré. Pronto. Peguei essa pessoa, de todas as ruas que tem na Várzea, essa pessoa achou a rua que eu moro. Estou sendo mais específico, eu estou facilitando mais o processo dessa pessoa me procurar. Ainda assim, ele sabe aonde eu moro? Sabe meu endereço? Não sabe. A segunda forma de trabalhar, porque isso que eu considero uma só, né? Surfaces. O que são surfaces? É superfície. É a frase do The book is on the table. O livro está na mesa, na superfície da mesa. Tá? É aí que a gente vai começar a trabalhar essa diferença. Então, por que eu não posso falar se eu estou dentro do meu carro que eu estou I'm traveling on my car e sim in my car? Porque se você especificar que I am sitting on my car seat, eu estou sentada no meu banco do carro, ou na minha cadeira, ou na minha mesa, aí sim, você está na superfície que você está, assim como the floor, no chão. Estamos sempre em uma superfície, né? Então, o chão é uma superfície na qual a gente anda,
Conclusão, o chão vai ser on. Se alguém te perguntar aonde você está e você quer ser muito engraçadinho, você vai falar I am on the floor. Eu estou no chão. Qual chão? Aí, meu filho, já é problema da pessoa para te procurar, tá? Então, vamos entender essa pequena diferença entre os dois. Se eu falo, por exemplo, eu estou dentro de um prédio no momento, né? Então, eu posso falar que I am on the floor, on a computer chair, in my house. Então, eu estou em uma cadeira dentro da minha casa e começo a dividir, separar quem vai usar o que em relação a isso, tá? Means of transport, meios de transporte. Ah, então por que o carro não vai entrar como meio de transporte? Porque o carro é uma coisa única. Você pode realmente dar carona, pode ter uma família, mas é um meio de transporte pessoal. Quando eu falo meios de transporte, eu quero dizer um ônibus, um avião, um trem, tá? I'm traveling on a bus, I'm traveling on a train, I'm traveling on a plane. Então, eu estou viajando em um ônibus, em um avião, em um trem, tá? Então, se o seu meio de transporte ele é público, ele é comunitário, você vai usar on. Se eu falo communications, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se você me perguntar onde é que você... Qual é a sua série preferida? Eu falo assim, no momento a minha série preferida é Dixon. Aonde você assistiu? Eu assisti na minha TV, no meu celular, na Netflix, na Apple TV, na Disney Plus, não importa. No caso foi Apple TV, isso vou deixar bem claro. Mas não importa qual que seja. Então você está falando, por exemplo, olha essa música que está tocando na rádio. Então, listen to the song that is playing on the radio. Então você vai usar o on para especificar o meio de comunicação que você está falando. I have watched Dixon on the TV. I have watched it on my phone. The song is playing on the radio. Tá? Então a música está tocando na rádio. Eu assisti no meu celular. Qual foi o meio de comunicação que você usou? E o at, nosso mais específico possível. Lembrando que o serial killer ainda está me procurando, tá aqui na Avenida Intuição Sodré, de cima para baixo, não tem que me achar. E eu falo, quer saber? Vou te dar meu endereço completo. E eu falo, então eu moro no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, na Avenida Feliciano Sodré, número 912. Apartamento 806. Então, o que eu fiz? Eu peguei o endereço completo. Não tem mais como essa pessoa errar, a não ser que seja muito burra. Então, quanto mais específico eu sou em relação à minha informação, maior é a chance que eu vá precisar usar o at. Então, se você botou o endereço completo, não é você passar o nome da rua, não é você passar a cidade, não é você passar o país. Aí você colocar lá, eu moro na rua Chiquinha Gonzaga, 1110, casa 3. CEP não importa também. Mas pode botar o CEP se quiser. Então, quanto mais específica a sua informação for, maior é a chance de você precisar usar o at. E na mesma ideia de específico, eu vou ter minha última opção, que é specific locations, então uma localização específica. Se eu falo I am at the station, eu estou na estação. No caso, estação de trem ou algo do gênero, tá? Se eu falo I am at work, I am at the hospital, I am at the gym. Então eu estou na academia. Mas qual academia? Academia que eu vou. Se a pessoa me conhece, a pessoa sabe que eu estou falando especificamente desta academia, desse hospital, dessa estação de trem, essa estação de metrô. Entendeu? Então, o on, in e at vão ser trabalhados ambos no sentido do mais generalizado ao mais específico possível. Não importa se é como tempo ou se é como lugar. Beleza? Continuando então. Então, on. As a preposition of time,
On refers to a specific date. Então, como a gente falou ali em cima, quando usado com preposição de tempo, ele vai se referir a uma data específica, por exemplo. I will be home on Sunday. Eu estarei em casa no domingo. Não falei se domingo de manhã, de tarde, de noite, nem que horas. Falei que é no domingo. Let's go out to eat on Valentine's Day. Vamos sair para jantar no dia dos namorados. Jenny has to go to the dentist on the 15th February. Ou February 15. Então, Jenny tem que ir no dentista no dia 15 de fevereiro, especificamente nesse dia. Então, a gente já sabe ali em cima que a gente viu que quando eu coloco o dia e o mês, eu vou usar on. On, when we use as a preposition of place instead of time. Então, quando a gente vai usar o on com preposição de lugar ao invés de preposição de tempo, usually indicates that something situated on top of something else. Ele normalmente vai indicar que alguma coisa está situada no topo de outra, na superfície de outra. Or somewhere more specific in a larger area. Ou em um lugar mais específico numa área maior. Let's take a look at some examples. Por exemplo, you should head to the theater on the 2nd Street. Você deveria se encaminhar até o teatro na 2nd Street. The apple was on the table. A variação do book. Então, a maçã estava na mesa. A maçã estava sobre a mesa. James was looking for a doctor's office on Main Street. O James estava procurando um médico na Main Street, na avenida principal. Então, usando o on corretamente, a gente vai usar the preposition of time on is used for dates, days of the weeks, and holidays with day. Porque a gente viu ali em cima na nossa pirâmide invertida. Então, on com days, por exemplo, on Mondays. On plus dates, com as datas. On April 3rd, on the 1st of January, on the 10th. On com holidays with day, on New Year's Day, on Christmas Day. Ou on com specific days, com dias específicos. On my birthday, tá? In. In when used as preposition of time, is usually used to represent an unspecific amount of time or a more general time period that isn't specific. Como assim? Rebobina e explica. O in, quando é usado como uma preposição de tempo, ele é normalmente representado por um momento não específico do tempo, ou um período mais generalizado que não foi especificado anteriormente. Se eu falo I like to swim in summer ou in the summer, eu gosto de nadar no verão. I should be home in a week or two. Eu devo estar em casa em uma semana ou duas. John turned 18 in 1996. O John fez 18 anos em 1996. O John está um pouco velho. When we use the preposition of place this time, it usually refers to something being inside an enclosed space of some kind. Então, quando é usado com preposição de lugar, ao invés de preposição de tempo, normalmente ele se refere a algo que está dentro de um local fechado ou de um espaço fechado de alguma forma, ou num lugar simplesmente maior do que ele. Se eu falo Tim was waiting in the car, o Tim estava esperando no carro. Paris is located in France. Paris é localizado na França. The best food can be found in the center of the city. Melhor tipo de comida pode ser achado no centro da cidade. E usando in corretamente, the preposition in is used for non-specific times. Então, years, months, in mais part of the day. Então, a gente viu ali em cima. Se eu falo, por exemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening, in plus months, in January, in February, in plus seasons, in the spring, in the summer. Esse D está entre parênteses, que ele pode ser usado ou não, depende da frase que você vai colocar. Tá?
Você nunca vai usar, por exemplo, in the January. Não vai acontecer, mas in the summer é bem possível, normalmente mais usado. E o nosso at, when used as preposition of time, it indicates a specific time. Quando é usado com preposição de tempo, indica um tempo específico. Se eu falo, meet me at the park at 6 p.m., me encontro no parque às 6 da tarde. Então, ó, usei horas, usei at. The movie starts at 7. Snow usually falls at Christmas time. Ou então, a neve normalmente cai na época de Natal, especificamente na época de Natal. E as a preposition of place instead of time, at can be used to show a certain point. Então, quando usado com preposição de lugar ao invés de tempo, ele vai mostrar um ponto específico, um local específico. Is the most specific of the three prepositions to indicate a specific place. Então, é das três preposições que a gente está vendo, a mais específica possível para dar um local exato. You can find my office at 612 Made Up Street. Você pode encontrar meu escritório lembrando que o endereço no inglês é contrário, né? Então, na rua Made Up, número 612. I picked up this book up at the library. Eu peguei esse livro na biblioteca, especialmente na biblioteca. I had to ask for a refund at the store. Eu tive que pedir para um reembolso na loja, especificamente naquela loja, naquele local. Então, a gente tem at como at mais hours, que é o mais comum a gente ver, né? At 7 a.m., at 12 o'clock, at mais parts of the day, então, at night, at midnight, at plus holidays without day, então, at Easter, at New Year, at plus time, at breakfast, at the moment. Então, até aqui acho que ficou bem claro quem vai usar quem. Essa imagenzinha aqui é o ponto importante que eu estava falando lá em cima, sobre você diferenciar quem usa quem, como e onde e por quê. Por que eu estou falando isso? Então, a gente entendeu já o conceito de on in the net como mais específico a menos específico. Entendemos que nós vamos usar eles como preposição de tempo ou preposição de lugar, né? Então, se eu falar, por exemplo, ó, aqui só como preposição de tempo, tá? In the afternoon, in the evening, in the summer, in the winter, in the fall ou autumn, in the spring. Então, durante a tarde. Estou especificando qual é o momento da tarde? Não, estou falando que durante as tardes eu faço isso. On, que é sempre o nosso meio termo do caminho, né? Não é nem mais específico e nem menos específico, ele é a nossa metade. Então, on Friday afternoon, on Monday evening, on a summer evening, on a cold day, on my birthday, on my wedding day. At, aí é o nosso mais específico possível. At dusk, at night, at sunset, at bedtime, at dinner time, at lunchtime. Então, quando eu estou falando at, eu estou deixando o mais específico possível para a pessoa qual o momento do meu dia que isso está acontecendo. Beleza? Quando eu passo a trabalhar com a ideia de preposição de lugar ao invés de preposição de tempo, que é a diferença assim, boba, que a gente tem, mas faz muita diferença pra gente. Então, mais específico ainda é o at, então, at school, no local exato, at the Chrysler's building, at the entrance, at the front desk, at the top of the page, at the concert. Então, o mais específico possível. In a lift or elevator, depende se você é britânico ou americano. In a building, in a town or in a country, in an armchair, in the book, in London. Se eu falo, por exemplo, in the book, eu estou lendo um livro muito legal, muito interessante, que eu vou te falar que nesse livro tem uma expressão que eu nunca tinha visto.
eu falo, in the book I'm reading, there is an expression. Então, dentro dentro do livro que eu tô lendo, tá? On a motorbike, ó, um meio de transporte pessoal, mas está sentado sobre a moto, sobre o banco, tá? Não é local fechado. Por isso que ele não vai entrar na ideia do carro, por exemplo. On a wall, on a farm, on the desk, on the page, on a horse. Beleza? Último ponto pra gente. Isso aqui você faz no seu caderno, manda foto, a gente corrige, tá? Nós temos várias expressões aqui. Ó, the morning, my birthday, várias coisas. E você vai organizar essas expressões de acordo com in, on at. Quem usa o quê, tá? Então vai colocar lá 3 colunas bonitinhas. On, in and at. Na primeira coluna do on, eu acho que o on vai ter bedtime, vai colocar o que você quiser. Terminou de fazer, tira uma foto, manda, a gente corrige e tudo sai certo. Beleza? Espero que essa aula, obrigada por ter assistido essa aula até o final. Espero que essa aula tenha explicado, tirado bastante dúvida em relação às preposições, que eu sei que é muito comum de bater dúvida, tá? Então espero que tenha ajudado um pouco. Qualquer outra dúvida que vocês possam ter, manda mensagem no Instagram, no WhatsApp. A gente responde em qualquer lugar, tá bom? Bye, bye!